Olá, amados irmãos e irmãs da sala de oração, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para falar do meu avivalista, Aiden Wilson Tozer, mais conhecido como A.W. Tozer. Antes de iniciar, quero dizer que é um privilégio para mim, foi um privilégio, uma surpresa muito grande, quando eu recebi essa incumbência de falar sobre esse homem naquele sorteio que nós tivemos lá na igreja. Eu já havia lido um livro dele, Esse Cristão Incrível, por sinal é muito bom e eu recomendo, mas eu não conhecia sobre a vida deste homem. E ao estudar sobre a vida dele, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, neste momento, sobre a vida de A.W. Tozer. A.W. Tozer, ele nasceu no dia 21 de abril de 1987, na cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A.W. Tozer, a sua conversão se deu ainda na adolescência, quando ele voltava do trabalho de uma fábrica de pneus, e ele ouviu um pregador na rua fazendo a seguinte pergunta: se você não tem certeza, não sabe como ser salvo, clame a Deus e peça a Ele que tenha misericórdia da sua vida. Essa frase ficou dentro de Tozer até ele chegar na sua casa. Ele chegando na sua casa, ele foi até o sótão, se ajoelhou, declarou essa frase e aceitou a Cristo. A partir daquele momento, ele começou a ter uma vida devocional de leitura bíblica e oração, que isso aí permeou todo o seu ministério, porque ele era um autodidata e ele era um leitor sério da palavra de Deus. Ele era um leitor e era uma pessoa que orava, E aí Tozer, após esse período, 5 anos após, ele recebe o convite para pastorear uma pequena igreja, Aliança Cristã, e ele aceita esse convite, aí ele dá início ao seu ministério da palavra. Tozer, ele era considerado um homem íntegro, Alguns teólogos, historiadores falam que as pessoas tinham respeito por ele porque ele pregava a palavra, nada mais. Ele não tinha uma fórmula mágica, nada disso, mas ele era um pregador ferrenho da palavra de Deus e combatia contra o pecado. Inclusive eu destaquei que é uma parte um trecho de um livro dele. Eu gostaria que você assistisse juntamente comigo aí, rapidinho, que você vai ver que é uma coisa da nossa atualidade, e eu tenho certeza que muitos já ouviram estas mesmas frases que ele diz neste seu livro. Acompanhe aí comigo, daqui a pouquinho a gente volta, ok? 5 votos para obter poder espiritual, por A.W. Tozer. Primeiro voto: trate seriamente com o pecado. O pecado tem sido disfarçado nesses dias, aparecendo com novos nomes e caras. Você pode estar sendo exposto a este fenômeno na escola. O pecado é chamado por diversos nomes enfeitados. Qualquer nome, menos pelo nome que ele realmente é. Por exemplo, os homens já não ficam mais sobre convicção de pecados, eles têm um complexo de culpa. Em lugar de confessar suas culpas a Deus para se livrarem delas, deitam-se num divã e tentam relatar o que sentem a um homem, que deve conhecer melhor tudo sobre eles. Após algum tempo, a resposta dada é que eles foram profundamente desapontados quando tinham 2 anos ou alguma coisa semelhante. Supõe-se que isso os fará sentir-se melhor. Tudo isso é ridículo, porque o pecado é ainda o mesmo antigo inimigo da alma. Ele nunca foi alterado. Precisamos tratar firmemente com o pecado em nossa vida. Lembremos-nos sempre disso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, disse o apóstolo Paulo, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. A justiça repousa à porta do reino de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4-20. Não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado.
e que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte da nossa vida. É absolutamente necessário que façamos isto, porque Deus é um Deus santo e o pecado está no trono do mundo. Portanto, não chame seus pecados por algum outro nome. Se você é invejoso, chame-o de inveja. Se você tem a tendência à autocomiseração e a sentir-se que não é apreciado, mas é como uma flor que nasce para morrer desapercebida, a desgastar a sua doçura no ar do deserto, chame esse pecado pelo que ele é, autopiedade. Também há o ressentimento. Se você está ressentido, admita-o. Tenho conhecido pessoas que vivem num estado de indignação furiosa e a maior parte do tempo conheço um pregador que age como uma galinha lançada fora do ninho. Ele fica correndo em todas as direções, queixando-se e murmurando. Alguém está sempre fazendo errar. Ora, caso você tenha esse mesmo espírito, tente tratar com ele imediatamente. Você precisa livrar-se disso. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em lugar de tentar disfarçar o pecado ou procurar uma tradução grega opcional em algum lugar sobre a qual ocultá-lo, chame-o pelo seu nome correto e livre-se dele pela graça de Deus. Há também o mau humor. Não o chame de indignação. Não tente chamá-lo de algum outro nome. Chame-o pelo que ele é. Porque se você tem mau humor, ou você se desfaz dele, ou ele desfará muito de sua espiritualidade e alegria. Por conseguinte, tratemos do pecado com seriedade. Sejamos perfeitamente cândidos. Deus ama pessoas cândidas. Fantástico, né, irmãos? Ele falando combater contra o pecado, dar nome ao pecado, né? São coisas que, né, a gente tem visto e são coisas atuais. E era isso que Tozer, nos seus sermões, ele falava sobre nada mais do que a palavra de Deus, né? Que nós devemos abandonar as práticas do pecado, que nós devemos viver o verdadeiro cristianismo, né? Porque naquela época, já naquele tempo, havia um modismo tomando conta das igrejas, né? E Tozer, ele combatia contra esse modismo, contra estas práticas. Inclusive, ele era um homem que ele se recusava, até pela sua integridade, de ficar após os sermões na porta do templo para cumprimentar as pessoas, porque ele achava que fazendo isto as pessoas iriam chegar perto dele e iriam elogiá-lo pelos seus sermões, e ele dizia que toda glória, todo elogio tinha que ser para Cristo, né? E as pessoas também poderiam, né, ele ser tentado a falar sobre aquela pessoa com elogios, e ele falava que o único que merecia ser, né, elogiado e engrandecido era o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era uma pessoa materialista, pelo contrário, né? Ele se julgava, não quis ter nenhum automóvel, e ele sempre que iria fazer uma viagem, ele preferia ir ou de trem ou de ônibus, né? Olha que coisa interessante, né? Ele não, de maneira alguma, ele não quis ter um automóvel, porque ele se sentia bem dessa forma, né? Indo de trem ou de ônibus. Certa vez, dois discípulos seus perguntaram a ele como que Deus dava para ele os sermões dele, os textos bíblicos, como que era o agir de Deus na vida dele, que Deus se manifestava para ele preparar o seu sermão. Então ele disse para aqueles seus discípulos que ele entrava no quarto, se ajoelhava e ia orar, né? Ele entrava no seu quarto, ajoelhava e iria orar. E ali, nesse momento de oração, o Senhor começava a ministrar ao coração dele os textos bíblicos, ou o texto, e através disso, depois da oração, ele pegava aquele texto, aí ele ia preparar os seus sermões, né? Coisa fantástica, né? Algo que a gente também tem, né, aprendido nesses tempos aí, do nosso quarto secreto, do nosso momento, né, de oração, né? A gente vê que uma pessoa, para fazer, né, deixar um legado, para marcar a sua geração, não tem outra forma a não ser através da oração, né? Através da leitura da palavra, né? E Tozer, ele fazia questão de falar sobre isso, de deixar isso como legado, né, para as futuras gerações. E eu gostaria também que você
assistisse juntamente comigo, rapidinho também, algumas frases, porque, como eu disse agora há pouco, ele era um autodidata, ele escreveu mais de 60 livros, né? Ele deixou mais de 60 livros, que os livros dele, na nossa atualidade, eles parecem que foram escritos nesses nossos tempos, né? Mas são coisas profundas e da nossa realidade. Então, algumas frases que marcaram, né, a sua vida, né, a sua caminhada, eu gostaria que você assistisse. São algumas só, que tem várias, mas algumas, tá ok? E já já a gente volta. Fantástico, né, irmãos? Irmãs, as frases de A.W. Tozer, e profundas e atuais para os nossos dias também, né? Mas, enfim, no dia 12 de maio de 1963, A.W. Tozer teve um ataque cardíaco, né? Que aí ele partiu para a glória, infelizmente, né? Ele faleceu
mas ele deixou um legado para as futuras gerações, né? Ele foi alguém que marcou a sua geração, o seu tempo, né? É tanto que marcou que hoje nós estamos aí falando sobre ele, né? Aquele que deixou um legado. Para vocês terem uma ideia, uma cantora norte-americana, cristã, que me falha a memória agora o nome dela, ela, depois da sua morte, ela quis fazer uma menção para A.W. Tozer, e ela conseguiu mais de 50 pessoas, né, influentes naquela época, que se diziam que foram influenciadas através dos escritos, das obras de A.W. Tozer. Ou seja, mais de 50 celebridades daquela época que foram influenciadas pelo escrito de A.W. Tozer. E uma coisa interessante que eu descobri, que ele morreu na sua lápide, né? Está escrito uma frase: Tozer, um homem de Deus. Isso não é dele, isso aí já foram as pessoas que identificaram isso na vida dele, que ele era um homem de Deus, né? E é fantástico isso, irmãos, né? A pessoa, né, ser reconhecida como uma pessoa de Deus. E eles deixaram isso escrito na sua lápide, né? Então Tozer foi um homem que marcou a sua geração, um homem que deixou um legado, um homem que foi um avivalista no seu tempo, porque ele não se amoldou aos padrões daquele tempo, mas ele fez a diferença, toda a diferença naquele tempo, né, através das suas obras, dos seus sermões, da sua vida, né? E um historiador, agora eu fiquei sabendo, que fez uma pesquisa, e ele alcançou mais pessoas após a sua morte do que quando ele estava em vida. Várias pessoas se converteram, mais pessoas do que quando ele estava vivo. Olha para vocês que coisa fantástica, né? Através da sua obra, né? E é isso, foi um pouquinho da vida desse avivalista, desse homem de Deus, desse pastor, né, desse teólogo, desse homem incrível, né, que passou por essa terra e deixou um legado, né? Espero que você tenha entendido, né, sobre esse avivalista A.W. Tozer, né, que foi um homem que foi casado com uma só mulher, Ada Cecília, e teve 7 filhos, uma menina e 6 meninos. Que Deus abençoe a vida de vocês e que possamos também deixar a nossa marca na nossa geração. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês.